Olá, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para mais um encontro do Expertise Veterinária e eu convidei para falar conosco a médica veterinária Soraya Zimmermann. A Soraya foi minha estudante, minha aluna na graduação e hoje ela é especialista em odontologia veterinária. E como odontóloga veterinária, ela vem falar com a gente sobre um assunto extremamente importante que causa muito desconforto nos gatos, que causa muito mal-estar também nos tutores e que pode chegar até mesmo a quadros graves de desidratação e de desnutrição em função desse desconforto, que é o complexo gengivite estomatite felina, ou ainda alguns chamam como complexo linfocítico plasmocitário felino. Enfim, o complexo tem vários nomes aí de acordo com a literatura, com o tempo de estudo. Boa noite, Soraya, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Prazer estar aqui, Michele. Tudo ótimo. Que bom que você topou esse passeio pela internet, assim, né? Essa vinda para alimentar para a gente o canal, trocar a sua experiência. A gente sabe que um especialista tem o tempo super corrido, então eu quero te agradecer muito por você estar aqui. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Ah, legal. Conta pra gente, então, o que é o complexo estomatite linfocítico plasmocitária, ou como é que você quer chamar? Complexo gengivite estomatite felina? Estomatite felino, então, é mais simples. Então, assim, o complexo é uma doença que ainda ela é um mistério na medicina veterinária, né? Porque não se sabe a causa. Por exemplo, achava-se que gatos que eram FIV-FeLV positivo tinham complexo, e não era assim, né? Então, não é todo gato que tem FIV-FeLV que vai ter complexo, e não é todo gato que tem complexo que é positivo para FIV-FeLV. Então antigamente era só associado a FIV-FeLV? Associavam muito, porque achavam que era uma questão de imunidade. Hoje, a gente acredita que é uma doença imunomediada, então é como se o corpo do animal tivesse uma reação exacerbada a todos os compostos que estão na boca desse animal, né? Então, com os dentes, os tutores não têm o hábito de escovar, né? Na maioria das vezes, acaba acumulando placa bacteriana, as bactérias que estão ali acabam ativando esse sistema imune e mandando, né, linfócitos e plasmócitos para atacar o local, causando toda essa inflamação. Então hoje na verdade, o que a gente tem ali é uma reação à presença da placa. Não que o gato desenvolva uma reação à presença do próprio dente, assim como no passado se falava assim, o gato desenvolve, o sistema imunológico para de reconhecer os dentes e ele começa a desenvolver o complexo. Então não é o fato do dente em si, é o biofilme. Não, é a placa bacteriana, ao tártaro e aos subprodutos que essas bactérias vão eliminando ali na boca desse animal. Então, essa reação é muito exacerbada. Normalmente, um gato ele vai ter uma gengivite leve, você faz profilaxia e resolve o problema. No gato que tem complexo, não. A reação é muito grande e aí a gente tem que ir lançando mão de muitos tratamentos. É uma doença assim que 80% dos casos tratados hoje, a gente consegue uma boa melhora. Porém, o objetivo é tirar a dor, não tirar a lesão. Então, tem gatos que acabam continuando com lesão e é desconfortável para o tutor esse quadro, né? Porque o gato baba, então é bem complicado você resolver. Existem casos que são muito resistentes mesmo. A estomatite, na verdade, ela se apresenta como aftas, né? Que a gente, vulgarmente falando, são aftas, né? Isso. E ela se instala onde na boca? No vestíbulo oral ou é na gengiva? Normalmente, as lesões são mais na região das fálceas, né? Então, a gente vê a língua algumas vezes é acometida, mas a bochecha e fálceas. E, lógico, a gengiva, né? Totalmente, fica em carne viva, literalmente. Assim. Depois a gente vai colocar as fotos, aí vocês vão ver, incha muito, faz umas lesões meio que bolhosas na parte do assoalho ali, da boca, fica bem inchado, bem edemaciado, sangra muito e dói demais, né? Esse animal, ele não consegue nem se alimentar muitas vezes. Então, eu lembro que quando eu fiz graduação, já faz um tempinho, a gente falava que o complexo, ele atingia os dentes pré-molares e os molares, né? Principalmente a região periodôntica, vamos assim dizer, dos molares e pré-molares, ali na região do vestíbulo oral, da gengiva,
A gente dizia, naquela época se dizia que atingia pouco a língua, hoje a gente já vê que atinge razoavelmente, né, com frequência, e a gente tratava com um tratamento prolongado de corticoterapia, e se não desse certo, a gente fazia um tratamento radical de exodontia. Continua sendo esse protocolo? Continua. É o melhor protocolo, na verdade, o protocolo mais eficaz para complexo estomatite e gengivite felino é a exodontia total, né? Então, a gente começa com a exodontia de pré-molares e molares, né? Todos os que estão caudais aos caninos. Caso tenha algum tipo de afecção nesses dentes incisivos e caninos, a gente faz exodontia também. Então, varia muito. Atualmente, eu não faço mais tratamento clínico, né? Somente com corticoide, porque eu sei que vai melhorar e vai voltar, vai melhorar e vai voltar. E aí, a longo prazo, tem muito mais prejuízo, né? Muito mais ônus do que bônus para o animal. Então, a gente já parte direto para a exodontia total e, logicamente, faz a corticoide terapia. A gente entra com corticoide também, com alguns antibióticos, anti-inflamatórios, e esse animal acaba melhorando muito. E tudo também depende da técnica utilizada para fazer essas exodontias, né? Isso é muito importante a gente sempre ter frisado. Se ficar um pó de dente naqueles alvéolos, ele vai continuar apresentando o problema. Então, tem que ser bem radical mesmo, abrir a gengiva toda, tirar, curetar muito bem, lavar esse osso, né, antes de suturar, para que não continue tendo recidiva. É difícil de tratar. É difícil de conversar com o tutor, talvez, também, sobre esse protocolo? Olha, assim, quando você explica para o tutor direitinho, a maioria já está tão cansado de ver o animal assim, de passar em clínico aqui, clínico ali, e remédio, e nunca melhorar. E quando você propõe, e o tutor, o medo dele é assim, ó, vai comer? Como que vai comer? Uhum. É a primeira coisa que eles perguntam, como que vai comer? Eles comem normalmente, porque faz uma cicatriz bem dura, bem queratinizada, e o animal come normalmente. Então, assim, Gato não tem não é um problema. mastigador, também a gente tem que pensar nisso, né? O gato é um rasgador, Engolem. né? Exatamente. Ele pega a ração, Então, se a assim, gente observar, eles pegando ração no pote, eles vão pegando e engolindo inteiro mesmo, né? Uhum, exatamente, até porque a digestão dele não começa na boca, né? Nem dele, nem dos cães, então é bem tranquilo. Entendi. E me diz uma coisa, quando você falou em exodontia em tratamento, eu fiquei pensando, como está vinculado com a presença de tártaro, me surgiu assim uma dúvida. Se a gente fizesse, por exemplo, um tratamento periodontal bem caprichado, né? Fizesse a exodontia apenas daqueles dentes que de repente tem uma exposição radicular, ou que você fez raio-x e fez um comprometimento radicular, que tem uma justificativa além do que ter uma úlcera na região ali satélite do dente, né? Se a gente pode dizer assim, satélite, né? Na região ao redor do dente. Se a gente fizesse uma limpeza e uma corticoterapia, ainda assim, já que é estimulado pelo biofilme, ainda assim as recidivas são frequentes? Sim, porque assim, o que acontece? O biofilme, ele começa a ser formado em menos de um segundo pós-escovação dentária. Então, é muito complexo isso. Eu peguei um caso do cliente que não quis fazer, não quis. Eu tentei explicar, argumentei de todas as formas, ele não quis. Falei, então nós vamos entrar com um protocolo de escovação, pelo menos 3 vezes ao dia. Ele me olhou 3 vezes, eu falei assim, no mínimo 2, de manhã e à noite. Uhum. Entrei com corticoide, tudo certinho. Ele não aguentou 2 meses fazer. E veio com o gato para tirar todos os dentes, porque é muito complicado você fazer essa escovação. Às vezes o tutor não tem disponibilidade de tempo, às vezes ele não consegue porque o animal não deixa. Então é muito complexo mesmo. E todos os gatos assim que eu já vi até nos estágios, na pós-graduação, que foi tentado essa técnica de, vamos escovar, vamos tratar com medicação, melhorava, voltava. Aí o dono vinha e dizia, não, é isso mesmo. É como se você tivesse um disparo para o complexo e daí, a partir daquele disparo ele fica dando recidiva. Não vai, porque ele vai reagir contra qualquer partícula de bactéria que tiver naquela boca. Ele vai voltar. Então, a melhor opção hoje, assim, de tudo que eu li, de todos
milhões de artigos, assim, que eu estudei, não tem. A melhor saída é fazer a exodontia mesmo dos dentes. Nossa, Enfim. eu me admirei agora você falando que faz exodontia radical a ponto de extrair caninos incisivos, porque eu tratei alguns gatos com complexo, mas os que eu tratei e acompanhei, a gente fazia só premolares e molares. A gente não removia os caninos, né? E a gente sabe que o canino do gato, ele está muito fixado no assoalho nasal ali, né? E tem uma... Se você realmente não fizer um trabalho especializado, a chance de você descer esse nariz e fazer uma deformidade facial é bem grande, né? Tem que ter uma técnica bem apurada para fazer, principalmente de canino, né? Os outros dentes a gente consegue mais E fácil. nem pensar de serrar ele, como a gente faz em, por exemplo, leão de zoológico, que vai tratar canal, às vezes você Não serra dá. o dente, trata o canal e deixa a raiz lá. Se deixar a raiz, o complexo vai Não dá. manifestar. Vai continuar. Que Então não interessante. adianta. Não dá para sepultar a raiz, como a gente faz em lesão de reabsorção. Sim. Se a raiz está, já terminou aquela reabsorção, tem só uma partezinha dela que vai terminar de reabsorver, a gente pode só sepultar. Amputa a coroa e sepulta. No caso do complexo, não tem essa opção, infelizmente. Tem que fazer extração. E ela é feita em etapas? Não, geralmente eu faço numa vez só. É uma cirurgia de umas 2 horas. Mandíbula e maxila? Nossa, só 2 horas? Eu achei que ia demorar umas 6. Não, umas 2 horas. Bem tranquilo, assim, 2 horas dá para fazer. Nossa. É rapidinho. Eu achei muito rápido mesmo. Eu imaginei que fosse uma cirurgia, um procedimento assim por umas 6 a 8 horas, mandíbula e maxila, ou que separasse em quadrantes, tipo, faz o hemisfério superior esquerdo, depois o hemisfério superior direito. Lógico que tudo depende do animal, né? Teve um animal até hoje que eu fiz em 2 etapas, porque era um animal muito magro, era felve positivo, de rua, então, assim, acaba caindo muito a temperatura deles. Na odonto, sempre a gente termina, é muito difícil terminar com um animal com 37 de temperatura. Geralmente a gente termina o procedimento com 35 e pouquinho, então baixa muito a temperatura, mesmo usando colchão, mesmo usando manta, é bem complicado. Então, a gente fez em 2 etapas, mas eu fiz 3 quadrantes na primeira etapa, e aí deixei só um para a última. Olha só. Porque realmente o animal estava muito gelado e aí a gente preferiu não fazer. Mas, geralmente, eu prefiro fazer numa etapa só. Entendi. Muito interessante. Você trouxe umas imagens para compartilhar com a gente, né? Trouxe. Peraí. Então, aqui agora a gente vai ver alguns casos. Esse animal aqui foi um animal que eu fiz exodontia total, né? Inclusive caninos e incisivos. Fiz em 2 etapas. Foi esse animal que eu falei agora há pouco. Aí ele tá com dente ou sem dente? Não se enxerga nada? Aqui tá sem dente já. Ah, já tá removido. Entendi. Aqui já tá removido, aqui é o pós, né? Tem só um canino aqui que foi do último quadrante que eu tirei na segunda etapa. E aqui a gente observa bem as falsas bastante demasiadas, inchadas, né? Bem feridas. Esse aqui é um outro animal também, no pós-cirúrgico imediato, com bastante lesão. Feia, né? Bem feia. Essa gata aqui, ela foi adotada como se tivesse 4 meses. Ela era uma gata adulta já, ela não crescia porque ela não conseguia comer. Então, já foi adotada com problema e demorou bastante tempo para a gente resolver. A gente acabou resolvendo com um tratamento alternativo o problema dela. Aqui tem uma foto mostrando exatamente como deve ser feita, né? Então, a gente faz um retalho inteiro aqui de fora a fora de toda da região de pré-molares e molares. Fazemos a exodontia e temos que raspar o osso, né? Então, esse osso tem que ficar bem limpinho mesmo, fazer aqui um coágulo de sangue dentro dos alvéolos para ajudar na cicatrização. Ah, então você faz a remoção final da raiz por raspagem, não é aquela técnica de pulverização de raiz com a broca? Não, depende. Por exemplo, eu faço com alavanca, né? Luxo, e faço exodontia. E aí, depois, eu vou com uma outra broca para limpar esse alvéolo, né? Eu cureto com uma curetinha apropriada e depois vou com uma broca e limpo alvéolo por alvéolo, lavo bem, passo loção de clorexidine, deixo formar o coágulo e fecho. Entendi. Geralmente é esse o protocolo que eu uso, né? E aí depois o final fica assim, fica bonitinho. Fica bonito. Essa gata, ela ficou com os caninos.
Ela voltou semana passada. Nossa, tá linda a boca dela. Essa cirurgia Quantos foi dias de pós-operatório? Não, na verdade, tudo varia. Essa gata, ela ficou bem agora, porque ela teve recidiva. Ela não melhorava. A gente fazia tratamento com prednisolona. Aí, quando começava o desmame da prednisolona, e ela tomava gabapentina também. Tadinha. Começava o desmame da prednisolona, voltava a lesão. Aí a gente optou por fazer uma terapia alternativa com ouro, que deu super certo para ela. Foi em novembro a cirurgia dela, do implante, e agora ela já tá super bem, tá assim, praticamente com 0 lesão. Olha só. E deixa eu te perguntar sobre antibiótico terapia. O que você tem recomendado para esse tipo de paciente ou não faz? Faz. Eu uso, assim, amoxi com clavulanato de potássio é uma coisa que pega muito bem em boca. Eu gosto bastante da clindamicina, acho assim que é excelente também. A marbofloxacina também é muito boa e tem uma tolerância de tratamento mais longo, caso a gente precise. E agora foi lançado um produto novo que ele é à base de azitromicina e meloxicam juntos. Então a gente consegue um comprimido só, você consegue resolver e também funciona muito bem para esse tipo de bactéria que tem na boca. São mais ou menos esses os antibióticos que a gente usa. Muito bem, Soraya. Muito obrigada pela sua participação aqui no Expertise Veterinária. É muito bom ter você conosco. Eu espero que a gente faça outros programas, outros vídeos. Ó, quem pulou aqui para te dar um tchau e para dar um tchau para a galera que está em casa. Ó. Tá aqui o velhinho. Ah, oi, que bonitinho. Oi, Pudim. Fala oi. Oi, Soraya. Oi, Pudim. Gordo. Gordo, muito gordo. Esse aqui. Gorducho. Esse aqui tá precisando dar uma passeadinha no dentista veterinário. Então vem para Cascavel. Traz ele para mim. Soraya, muito obrigada por estar com a gente. Muito obrigada por você compartilhar o seu conhecimento. Acho que a gente só engrandece a medicina veterinária com isso. E a gente te espera num próximo vídeo aí, no próximo capítulo do Expertise. Com certeza. Obrigada, Michele. Foi um prazer estar contigo. Imagina. Beijão. Boa noite. Beijo. Boa noite.